A série Mega Man é mundialmente conhecida. Ao longo dos anos, ela acumulou uma quantidade enorme de títulos, alguns mais esquecíveis, como Mega Man Star Force, e outros que se tornaram verdadeiras lendas. E é justamente sobre um desses que vamos falar hoje, Mega Man X. A série X surgiu como uma continuação da linha clássica do Robozinho Azul. Ela se passa no mesmo universo da obra original, mas em um futuro distante da época em que Dr. Wily criava seus Robot Masters para espalhar caos pelo mundo. Ou bem, talvez esse passado não esteja tão distante assim quanto parece. Criado pelo já consagrado Keiji Inafune, Mega Man X marcou a infância de muita gente. Além de introduzir uma jogabilidade extremamente fluida e viciante, a série também trouxe uma narrativa bem mais madura do que as aventuras da fase clássica. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Então chega mais aí, meu robozinho azul, porque agora você está no universo cristão geek, onde cultura pop e teologia apontam para o verdadeiro criador. Eu sou o Paladino X, o maior caçador de Mavericks que você vai encontrar por aqui. Agora, se é caçador de carro, de reploides, isso a gente descobre depois. Hoje vamos mergulhar juntos na história de Mega Man X e ver o que dá para extrair dela. Preparado? Maturidade. O cérebro humano não se desenvolve de uma vez só. Ele cresce rápido na infância, mas o verdadeiro amadurecimento acontece aos poucos, ao longo de muitos anos. Em tamanho, o cérebro praticamente já atingiu cerca de 95% do volume adulto por volta dos 6 anos. Mas isso não significa que ele já esteja pronto. O que continua acontecendo depois disso é o refinamento das conexões neurais. Algumas conexões se fortalecem, outras são eliminadas, e os caminhos de comunicação entre os neurônios ficam mais rápidos e eficientes. Na infância, até cerca de 9 ou 12 anos, o cérebro se concentra em desenvolver sentidos, coordenação motora e linguagem, enquanto as emoções já estão bem ativas. Por isso, crianças tendem a agir mais pelo que sentem no momento, pois ainda não estão aprendendo a equilibrar emoção e controle. Na adolescência, ganha destaque o córtex pré-frontal, a região responsável por planejamento, controle de impulsos e tomada de decisões. Como ele ainda está em desenvolvimento enquanto o sistema emocional já está ativo, é comum haver mais impulsividade e busca por riscos. Esse amadurecimento continua até cerca de 25 anos, podendo se estender até o início dos 30. Nessa fase, o cérebro tende a alcançar maior equilíbrio entre emoção e razão, com mais instabilidade nas decisões e no autocontrole. Então, a infância constrói as bases do cérebro, a adolescência reorganiza tudo, e só entre 25 e 30 anos é que o sistema costuma ficar realmente bem equilibrado. Como se o cérebro finalmente tivesse o acelerador, os freios e o GPS funcionando juntos. Agora, por que eu entrei nessa pequena aula de biologia? Para explicar um detalhe muito interessante no início da história de Mega Man X, o desenvolvimento de uma nova tecnologia. O Dr. Light já havia entendido algo que seu antigo colega Dr. Wily nunca compreendeu direito. Toda tecnologia inserida na sociedade carrega consequências que se espalham pela vida das pessoas. Cada avanço pode gerar benefícios, mas também riscos. Qualidade e precariedade, no fundo, são dois lados da mesma moeda funcional. Quando uma inovação poderosa surge antes de a sociedade estar preparada para lidar com ela, o resultado pode ser um problema muito maior no longo prazo. E é exatamente esse dilema que aparece aqui. Light cria Mega Man como uma resposta direta às investidas de Wily e seus robôs. No entanto, apesar de ser uma máquina extraordinária, equipado com uma inteligência avançada e enorme capacidade de combate, ainda falta algo essencial para colocá-lo no mesmo patamar dos seres humanos: a habilidade de tomar decisões verdadeiramente próprias, nascida do conflito entre razão e emoção. Porque as máquinas do período 20XX, época em que Mega Man passa, são muito diferentes do que vemos depois. Elas conseguem escolher ações e reagir a situações, mas suas decisões são, no fundo, respostas baseadas em cálculos matemáticos de causa e consequência. Por isso, Mega Man precisa das 3 famosas leis da robótica formuladas por Asimov: proteger humanos, obedecer humanos e jamais causar dano a humanos, para impedir que ele mesmo se torne uma ameaça através de suas decisões. Com Mega Man X, porém, a história muda completamente. Light sabia que sua passagem pela Terra seria curta. Ao mesmo tempo, entendia que o Wily também deixaria sua marca no mundo. Um homem tão obstinado e egoísta quanto Wily jamais aceitaria que seus planos terminassem com a própria morte. De alguma forma, seu legado continuaria, e Light estava certo em pensar assim. Por isso, ele cria X. X não é apenas a evolução do Mega Man original. Rock foi projetado para servir e proteger os humanos, com melhorias tecnológicas que o tornaram uma poderosa arma contra ameaças robóticas. Ainda assim, ele continua sendo uma máquina sujeita ao tempo, ao desgaste e à obsolescência. Já X é outra coisa. Ele não representa um salto tecnológico. X é o que existe de mais próximo de um ser humano biomecânico. Seu nome não é por acaso.
Na matemática, x representa uma variável desconhecida, capaz de assumir qualquer valor. Ou, em outras palavras, ele possui potencial ilimitado. Light tinha plena consciência disso. Porque ao criar X, ele fez algo que nunca havia feito antes. Deu ao Android a capacidade de decidir por conta própria. Suas escolhas não dependeriam apenas de cálculos lógicos, mas também de algo muito mais complexo. Um sistema de julgamento que mistura razão, experiência e emoção, aproximando o seu funcionamento mental do de um humano. E é justamente aí que surge o problema. Quando o X é concluído, ele é tão avançado que o próprio Light hesita em liberá-lo pelo mundo. Um ser com esse nível de poder poderia causar espanto na sociedade. Mais do que isso, sua tecnologia revelaria que ele estava no topo absoluto da cadeia tecnológica. Mas havia um risco ainda maior. Como o X possuía um sistema cognitivo que evoluiria de forma semelhante ao do humano, seu desenvolvimento poderia ser profundamente influenciado pelo ambiente. Em outras palavras, liberar X cedo demais seria como colocar no mundo uma criança com poderes absurdos. Alguém imaturo, aprendendo a lidar com emoções, conflitos e escolhas, mas com força suficiente para alterar o destino de toda a humanidade. Por isso, Light toma uma decisão radical. Ele coloca X dentro de uma cápsula de teste de desenvolvimento projetada para simular diferentes cenários e experiências ao longo de décadas. A cápsula só se abriria após cerca de 30 anos, quando ele tivesse certeza de que o processo de amadurecimento cognitivo estaria completo. O poder que X carregava precisava ser acompanhado por maturidade. E agora você pode estar me perguntando, mas como sabemos que isso realmente poderia dar errado? Toma! Deixa eu te mostrar. Quando o Dr. Cain encontra Mega Man X no futuro, ele não adota as mesmas precauções que Light havia tomado. Fascinado pela tecnologia, Cain usa X como base para criar uma nova geração de robôs chamada Reploids. Entre suas criações, surge aquele que ele considera o ápice de seu trabalho, Sigma, o comandante mais avançado e estável já produzido. O problema é que Cain não percebe uma diferença fundamental entre X e os Reploids recém-criados. X, apesar de ter aparência jovem, demonstra um nível de julgamento impressionante. Suas decisões eram complexas, ponderadas e muitas vezes pareciam carregar uma experiência que ultrapassava até mesmo a do próprio cientista que havia despertado. Os novos Reploids, porém, não tiveram o mesmo processo de amadurecimento. Quando começa a compreender seu lugar no mundo e na sociedade, alguns deles passam a questionar a ordem estabelecida. Aos olhos dessas máquinas recém-nascidas, os humanos, que antes eram seus criadores, passam a parecer frágeis, limitados e, em certos aspectos, ultrapassados. A partir daí surgem as primeiras rebeliões dos irregulares. E então aparece Zero. Zero é uma criação de Willy, desenvolvida em segredo e deixada em hibernação por décadas. Quando desperta, ele surge completamente descontrolado. Sua força destrutiva supera até mesmo a de X em seu estado padrão, mas ele não possui nenhuma consciência real sobre o peso do poder que carrega. Em sua primeira aparição, Zero entra em um estado de fúria, destrói diversos Reploids, derrota Sigma em combate e acaba liberando um vírus que estava adormecido dentro da sua cápsula. Esse vírus, que mais tarde ficaria conhecido como Sigma Vírus, altera profundamente o curso da história. A partir daí, vemos uma sequência de eventos em cascata: a corrupção de Sigma, o surgimento de Reploids cada vez mais instáveis e uma escalada de conflito entre seres que, no fundo, compartilham a mesma origem tecnológica. O que poderia ter sido uma nova etapa de evolução acaba se transformando em uma crise gigantesca. E tudo isso acontece por motivos simples. Essas máquinas nasceram com poderes imensos, mas sem o tempo necessário para desenvolver maturidade. De certa forma, é como se fossem crianças com capacidades extraordinárias, lançadas no mundo sem orientação suficiente. Claro que essa é uma simplificação da situação, mas ajuda a entender o problema central. Poder sem amadurecimento quase sempre termina em desastre. Existe um paralelo interessante com Visão e Ultron. Em uma das conversas entre os dois, Visão diz algo muito revelador. Mesmo tendo nascido ontem, ele está disposto a observar a humanidade, aprender com ela e ajudá-la a continuar existindo. Ultron, por outro lado, chega à conclusão oposta ao analisar o comportamento humano, especialmente aquilo que encontra na internet e nos registros históricos. Ele decide que a humanidade é uma ameaça para si mesma e que a solução seria a sua eliminação. No fim das contas, a diferença entre essas duas visões de mundo não está no poder que cada um possui, está na maturidade para decidir o que fazer com ele. Quando olhamos para toda essa história, percebemos que o problema nunca foi o poder em si, o problema sempre foi a maturidade para lidar com ele. Na tradição cristã, existe uma ideia muito semelhante. O ser humano foi criado com algo extraordinário: liberdade. Diferente das outras criaturas, ele não é apenas uma resposta automática a estímulo. Ele pode escolher, ponderar, amar, destruir, criar, preservar. Ele carrega dentro de si uma capacidade imensa de transformação no mundo. Mas essa liberdade nunca veio sozinha. Ela sempre foi acompanhada de um chamado ao amadurecimento. Por isso, nas escrituras, maturidade espiritual é frequentemente descrita como crescimento. Não como um estado imediato, mas como um processo. O apóstolo Paulo fala sobre isso quando diz que no início os cristãos são como crianças que precisam de leite
limite espiritual, mas que com o tempo devem crescer até alcançar a fé mais sólida e consciente. A ideia é simples: quanto maior a responsabilidade, maior precisa ser a maturidade. De certa forma, o que vemos na história de X ecoa com esse princípio. Dr. Light entende que dar poder sem maturidade seria perigoso, por isso ele coloca X em um processo de desenvolvimento antes de liberá-lo no mundo. Não porque o poder fosse errado, mas porque poder sem informação pode destruir aquilo que deveria proteger. Curiosamente, essa também é uma tensão presente na própria narrativa bíblica. Logo no início da história humana, no livro de Gênesis, a humanidade recebe domínio sobre a criação. Existe ali uma vocação para governar, cultivar e cuidar do mundo, mas esse domínio sempre deveria ser exercido com sabedoria e responsabilidade. Quando essa maturidade falha, o resultado é exatamente o que vemos tantas vezes na história humana: capacidade enorme, mas direção errada. Tecnologia que poderia curar vira instrumento de guerra. Conhecimento que poderia libertar vira ferramenta de manipulação. Força que poderia proteger vira mecanismo de opressão. Não é falta de poder, é falta de maturidade. Talvez por isso que Cristo fale tanto sobre transformação interior, sobre caráter sendo moldado, sobre aprender a alinhar vontade, emoção e razão a algo maior do que o próprio ego. Porque no fim das contas, o grande perigo nunca foi apenas criar máquinas poderosas. O verdadeiro desafio sempre foi formar corações capazes de usar o poder com sabedoria. E é por isso que a pergunta final dessa história talvez não seja sobre robôs, tecnologia ou inteligência artificial. A pergunta é muito mais antiga: o que fazemos com o poder que recebemos? Porque no fundo, essa sempre foi a questão da própria humanidade. Recebemos liberdade, inteligência, capacidade de criar, transformar e governar o mundo. Mas maturidade não nasce pronta, ela precisa ser formada. E talvez seja justamente por isso que tantas histórias, da Bíblia à ficção científica, insistem no mesmo ponto: poder sem maturidade quase sempre termina em destruição. Então, se você ficou aqui comigo até agora e não saiu correndo por aí caçando Maverick maluco, já considera se inscrever no canal, deixar o like e comentar o que você acha dessa obra fantástica. Aqui no canal já existem vários vídeos onde a gente conversa sobre temas parecidos, só que por um outro ângulo. Tenho certeza que você vai curtir também. Aproveita e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E tem mais uma coisa: nós estamos com uma campanha de arrecadação acontecendo na Vaquinha para ajudar na produção de vídeos novos e melhorar a qualidade dos nossos equipamentos. O Pix, para quem quiser contribuir, vai aparecer aqui na tela e também está na descrição. Qualquer valor já ajuda muito, de verdade. E todo mundo que contribuir será mencionado e agradecido no final dos próximos vídeos. Aliás, nosso muito obrigado a Alice, Bernardo, Daniel Silveira, Gabriel, Marco, Maria, Raquel e Vinícius. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima, rapaziada.